Olá, meus amados. Aqui nós estamos com mais uma lição da Palavra de Deus e hoje com um tema bem especial, bem intrigante. A verdade sobre a morte, lição 7. Quando morremos, para onde iremos? O que é a morte? O que acontece depois que uma pessoa morre? Se a pessoa for boa, ela vai para o céu? Se ela for ruim, ela vai para o inferno? Essas e outras perguntas nós iremos responder aqui nesta lição, dentro da palavra de Deus, tá certo? Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança, que só pode ser encontrada na palavra de Deus. E é aqui que nós iremos responder, tirar essas dúvidas e esclarecer sobre a verdade relacionada à morte. No princípio, que recomendação especial Deus deixou aos nossos primeiros pais, a Adão e Eva? O que Deus ordenou? Que recomendação de amor ele fez ao casal? Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 irá nos responder. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, essa recomendação de Deus, essa ordem, como diz aqui o versículo, que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, exceto de uma apenas, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque do dia que eles comessem desse fruto, eles morreriam. Certamente a morte seria algo de certeza na vida deles. E nós sabemos que Adão e Eva desobedeceram à ordem de Deus, à recomendação de amor de Deus, né? E essa desobediência acarretou terríveis consequências. Então, o que a desobediência de Adão e Eva acarretou à humanidade? O que trouxe a nós também? Que consequência gravíssima, terrível trouxe a nós? Romanos capítulo 5, versículo 12 nos responde. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Com a desobediência, queridos, de Adão e Eva, além de serem expulsos do jardim, acarretou agora a morte a toda a humanidade. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, seres imortais. Mas devido à sua desobediência, eles se tornaram seres mortais, propensos à morte. Que consequência trágica traz a desobediência, né? Então a Bíblia afirma que apenas um único ser possui a imortalidade. Quem? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 diz o seguinte: o único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, a ele honra, poder eterno e amém. O único ser que possui a imortalidade é Jesus, é Deus. O homem hoje é um ser mortal, propenso à morte, como eu disse a vocês. Então, o único ser que possui imortalidade é o nosso Deus. Então, assim, de que forma a palavra de Deus define a morte? O que é a morte? Que processo é esse? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Vejamos o que é que diz a palavra de Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então a Bíblia descreve a morte como um sono. Tá certo que é um sono profundo, mas é um sono. Assim, quando Jesus foi ressuscitar a Lázaro, ele disse que Lázaro estava dormindo, ele ia para despertá-lo. E depois ele disse: Lázaro morreu. Então, a Bíblia descreve a morte como um sono, tá certo? Então, enquanto Jesus não vem, aonde estão os mortos? Será que os bons estão no céu e os ruins estão no inferno? Será que todos estão no mesmo lugar? Será? Então, são várias indagações, mas Daniel capítulo 12, versículo 2 irá nos responder.
Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então Daniel aqui deixa claro que estão dormindo no pó da terra. Nem os bons estão no céu, nem os ruins estão no inferno, ou no purgatório, como alguns dizem, mas estão no pó da terra. E no momento exato irão ressuscitar. É isso? Uns para a vida eterna, que são os bons, e outros, que são os maus, para o horror e vergonha eterna. João capítulo 5 também diz, queridos, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo ou no sepulcro ouvirão a sua voz. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Então a Bíblia deixa claro que todos os que morrem estão no túmulo, no pó da terra, no sepulcro. Certo? Então, assim, para que nós possamos entender este processo da morte, vem aqui essa pergunta: de que elementos o ser humano foi criado por Deus? O que Deus utilizou para fazer o homem? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus fez Adão do pó da terra, do barro, e quando estava pronto o boneco Adão do barro, ele soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente e não a ter alma vivente. Não existe alma separada de um corpo. A alma e o corpo são apenas um. O homem passou a ser uma alma vivente depois que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, por ocasião da morte, que processo inverso da criação acontece? Quando a pessoa morre, o que acontece? Quando Deus criou o homem, ele criou do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passa a ser uma alma vivente. E agora, quando o homem morre, o que acontece? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. É um processo inverso da criação. Vamos ver o que acontece? Diz a palavra: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Essa palavra espírito aqui é a mesma coisa de fôlego, sopro. Quando Deus criou o homem, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, o que acontece? O pó volta à terra, tanto é quando uma pessoa é enterrada, que passa muito tempo, se ela for desenterrada, não conseguimos mais ver o seu corpo, porque se uniu ao pó, virou pó, né? E aí o sopro que Deus deu, o fôlego de vida que Deus deu, volta a Deus. É isso? Que é o Espírito, volta a Deus que o deu. É esse o processo que acontece na morte. Então, queridos, a criação do homem é o pó da terra, mas o sopro de vida, o homem se torna uma alma vivente, é um ser vivo. É isso? E a morte do homem é o corpo, volta ao pó, mas o fôlego de vida volta a Deus. É igual a quê? O ser vivo ou alma vivente deixa de existir, morre, não tem mais vida, tá certo? Isso que acontece na morte. E como a Bíblia se refere à alma? Algumas pessoas dizem que a alma fica vagueando, né? Quando a pessoa morre, fica vagueando o espírito, a alma. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a questão da alma? Ezequiel 18:4. Gênesis capítulo 46, verso 27 e Deuteronômio capítulo 10, verso 22 nos dirá. Ezequiel capítulo 18, verso 4 diz o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então Ezequiel aqui está falando que uma alma que peca morre, né? Mas aqui não está bem claro que está dizendo que almas são pessoas. É isso? Mas vamos ver os textos ainda de Gênesis. E os filhos de José, que eles nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Olha só, todas as pessoas. Aí, continua em Deuteronômio, ó, com 70 almas. Observe em Gênesis capítulo 46, verso 27, diz que todas as pessoas que vieram para o Egito foram 70. Olha como é que descreve em Deuteronômio capítulo 10, verso 22. Que essas 70 pessoas são 70 almas.
Teus pais descerão ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Queridos, aqui está deixando claro, Gênesis e Deuteronômio, que as almas são pessoas. Por exemplo, estou numa multidão de 100.000 pessoas. Eu posso descrever como 100.000 almas. Então, a alma são pessoas. Por isso que Deus, quando soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente, não a ter uma alma. Ele passou a ser uma alma. Então, a Bíblia é clara em dizer que não existe alma separada de um corpo. A alma somos nós, pessoas, tá certo? Então, enquanto dormem os mortos possuem consciência. Será que eles possuem consciência? Será que eles sabem de alguma coisa, os mortos? Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e 10 irá nos responder. Olha só o que é que diz a palavra. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já é no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, essa palavra além aqui em Eclesiastes também diz sepultura, tá? Sepulcro, tá certo? Quando a gente vai ler no hebraico e grego a Bíblia. Para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Queridos, a Bíblia não se contradiz. Jesus disse lá em João 5 que as pessoas estão no sepulcro, vão ressuscitar. Daniel, capítulo 12, também diz que as pessoas se acham ali nos túmulos, no pó da terra. Então, os mortos não sabem nada, de coisa nenhuma. Tá certo? Então, queridos, será que a palavra de Deus condena a prática de consultar os mortos? Será que Deus se agrada disso? Pessoas que se reúnem e fiquem chamando os mortos? Levítico capítulo 20, versículo 6 irá nos responder. Quando alguém vier para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Olha só, Deus condena a prática de consultar os mortos, de invocar os mortos como algumas pessoas fazem. Deus não se agrada. Então, quando a pessoa morre, que de repente alguém diz que viu lá no quintal, apareceu a pessoa veio aqui na minha casa e avisou que está no caminho bom. Será que isso é real? Quem realmente está por trás das supostas aparições de pessoas que já faleceram? Ah, mas eu vi lá no meu quintal fulano de tal que morreu. Era ele lá. Ou então em algum lugar que as pessoas se reúnem para invocar os espíritos das pessoas que já morreram, né? As almas, como dizem. Quem realmente está por trás disso? Acontece esse episódio? Sim, acontece. Mas são as pessoas que já morreram que retornam? Não. As pessoas que já morreram que retornam estão no pó da terra, aguardando pela ressurreição, que nós já estudamos em alguns estudos passados sobre o milênio, lembram? Pois é. Então, quem realmente está por trás dessas supostas aparições? Apocalipse capítulo 12, versículo 7 a 9 irá nos responder. E 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15. Vejamos. Apocalipse 12, versos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Assim foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então o diabo está aqui na terra com seus anjos. Nós já estudamos sobre isso. E aí 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15 arremata agora a dar resposta de quem está por trás disso. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então Satanás tem o poder de se transformar em um anjo de luz, que dirá em alguém que já morreu. Satanás é quem está por trás dessas aparições, supostas aparições de pessoas que já faleceram.
Desde o princípio que ele vem colocando a mentira, né? Ele disse a Adão e Eva que, para Eva, ele disse, você não morre, Eva. Deus disse que você morreria. Não, você não morre, coma. Então, desde o princípio, desde a criação de Deus, desde o Éden, que Satanás vem com essa história, essa mentira de que o homem não morre, que o homem continua vivo, eterno. Isso é uma mentira. Ele mistura a verdade com a mentira e tem enganado a muitos. Então Satanás, com seus ministros, com seus anjos que caíram do céu juntamente com ele, faz essa aparição. Ele se transforma justamente, né? Ele personifica justamente a pessoa que faleceu, para que muitos acreditem nessa história de que o homem não morre. Mas quando você estuda a palavra de Deus e torna claro para você que realmente o homem sim morre, irá um dia ressuscitar quando Jesus voltar, né? Os justos e os ímpios terão também a sua recompensa final, o juízo, tá certo? Então o diabo faz isso. Ele é que faz isso para continuar fortalecendo a sua mentira, que desde o princípio ele disse que o homem não morreria. E muitos creem. Mas você que está aqui estudando a palavra de Deus, ouvindo da palavra de Deus, não tem como mais ser enganado. Porque a Bíblia é clara em dizer, queridos, em dizer o processo da morte, como acontece e o que acontece. Unicamente através de quem o ser humano pode alcançar a imortalidade. 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12 irá nos responder. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele, pois, que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, unicamente por meio de Jesus Cristo, vamos alcançar a vida eterna, a imortalidade, finalmente, quando Ele voltar nas nuvens do céu. Amém por isso. É através de Jesus, quando Ele voltar, que Ele vai nos conceder a graça de sermos imortais. Por isso que a Bíblia deixa claro que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor quando Jesus voltar. Louvado seja Deus por isso. Então, qual é o melhor momento para aceitar a Jesus Cristo como Salvador pessoal? O Salvador de sua vida, o Senhor de sua vida. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Diz a palavra: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Hoje é o tempo, queridos. Hoje é o dia. Não sabemos até que tempo, até que quando estaremos vivos aqui nesta terra. A qualquer momento podemos morrer, né? Mas se tivermos a certeza, aceitarmos Jesus como nosso Salvador e Senhor de nossas vidas, temos Ele no nosso coração, a gente pode até chegar a morrer. Mas como Ele mesmo diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. São palavras de Jesus. A gente tem a certeza no coração que iremos ressuscitar quando Jesus voltar. Então aceite hoje, queridos. Aceitem hoje. Meu querido e minha querida, aceitem Jesus como Senhor da sua vida, Salvador de sua vida. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue. Esse é o tempo, esse é o momento, essa é a oportunidade. Jesus está batendo no seu coração e pedindo que você abra o coração para aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Escolha viver com Jesus, para Jesus. E o nosso compromisso de fé hoje é: você crê que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência? Você crê que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus? Você reafirma a sua aceitação de Cristo como seu Salvador? Deseja obedecer-lhes em tudo e, por ocasião da sua vinda, receber a imortalidade? Se esse é o desejo do seu coração, de aceitar a Cristo, as suas verdades e a partir de hoje servi-lo, feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Nosso bondoso Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento estudando a Tua Palavra. Obrigado por esclarecer a verdade sobre a morte.
e que temos a garantia da ressurreição, se chegarmos a morrer, da ressurreição em Cristo Jesus. Abençoe cada filho teu que está ouvindo a tua palavra nesse momento. Colocamos a nossa vida em teu altar. Continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos ajudando a sermos fiéis a ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando você, meu amigo e minha amiga que parou este momento para estudar a palavra de Deus. E coloque em seu coração que Deus, Ele nos ensina o caminho certo, mas Ele deseja que você o aceite para que Ele possa fazer da sua vida uma bênção especial. Um abraço carinhoso e fiquem com Deus.